Como ter harmonia no meio do caos. Fala pessoal, meu nome é Robson Josué, então eu vou ensinar aqui hoje como ter harmonia no meio do caos, como viver uma vida feliz no meio das tribulações, no meio das lutas, no meio das dificuldades. Então, se você não me conhece, sou Robson Josué, autor do livro O Poder das Metas. Já dei palestra em vários lugares, já dei vários treinamentos, já treinei um grupo de professores que têm faculdade, já ensinei várias pessoas, muitas técnicas, sacadas, ferramentas, estratégias, coisas que mudam a mente da pessoa, coisas que mudam a mente e o coração das pessoas. Então, como ter harmonia no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, no meio a tanta luta que a gente passa. Então, vou ensinar você a como ter uma harmonia constante, como viver uma vida feliz no meio do problema. Então, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo me guie aqui agora para ajudar você, orientar você. Então, vivemos numa época que as empresas estão no meio do caos. Na pandemia a gente viu isso, a gente percebeu isso porque foram 600 mil empresas desativadas ou extintas, digamos assim. Então, o Brasil ele tem mais de 10 milhões de empresas ativas. Então, na pandemia, a gente viu que 600 mil empresas elas foram extintas. Por quê? Por não ter também uma estrutura. Então, os especialistas já falavam que a empresa que não tivesse no marketing digital, ela ia ser extinta, muitos iam ser extinta. E não acreditavam nisso. Falavam que era besteira, que era balela, que era só mimimi. E aconteceu. Verdadeiramente aconteceu. Empresas foram extintas, foram banidas por não ter o marketing digital. Claro que muitas dessas 600 mil empresas, elas voltaram de volta à ativa, voltaram de volta para o mercado de trabalho e outras não conseguiram voltar e outras ainda estão se levantando. O colapso e o caos foi tão grande que deixou elas desativadas. Então, eu quero ajudar você a ter um alto nível de transformação, um alto nível de mudança, que minhas palavras aqui sejam envolventes para transformar o teu potencial. Então, eu dou palestra, ministro palestra em vários lugares, já dei muitas palestras, inclusive do Poder das Metas, o meu livro, que é um livro extraordinário, você vai ver no link da bio do meu Instagram, Robson Josué Cavaleiro Jardim. Não é o oficial, porque o oficial, que diz lá oficial, ele está desativo. Então é só o que diz Robson Josué Cavaleiro Jardim. Esse sim é o meu novo oficial, só que não diz lá o que é oficial. Então você vai ver lá que no link da bio tem alguns eventos que está programado, né? Vai ter um evento dia 15 de março, como vencer a solidão. Vai ter também os portais, uma sacadas ali dos portais que eu vou passar no dia 28. E também lá na frente vai ter outros eventos, como Quebrando Silêncio. Também vou fazer várias sacadas, vários conteúdos, um método extraordinário. Então, como que a gente tem harmonia no caos? Você já parou para pensar? Que nem eu mesmo, quando eu era um jovem, um menino. Muitos problemas familiares, muitas desavenças, muita discórdia, briga. Mas como que, quando um menino ainda, eu encontrava harmonia no caos? Através de uma coisa chamada pureza de coração. A pureza não me deixava ter tanto impacto daquele sofrimento. Quando estava tudo brigas, desavença, discórdia, quando criança eu ia brincar, eu ia procurar brincar, e naquela brincadeira, naquele momento ali de brincar, eu me imaginava feliz. Eu imaginava que tudo era feliz, que não tinha briga, que não tinha aquelas discussões. É óbvio que a briga continuava ali. É óbvio que as discussões continuavam ali. É óbvio que as desavenças, problemas familiares continuavam ali. Mas no meu mundo, no meu mundo, no mundo que eu vivia, tudo era feliz. E talvez
Você, você tem que perceber isso na tua vida. Então você tem que decidir ser feliz, mas a pureza de querer ser feliz, de ser divertido no meio do caos, se divertir no meio do caos, isso faz a diferença. Então, quando você tem o bom humor no meio dos problemas, no meio das dificuldades, no meio daquela bagunça, aquela bagunça mental, um monte de briga, desavença, quando você carrega o bom humor, você se sobressai melhor. E as pessoas vão dizer assim, puxa vida, fulano, tu não tá vendo que tá um furdunço e tu tá rindo ainda? Tu não tá vendo que tá um caos e tu tá sorrindo ainda? Tu não tá vendo que tá tudo dando errado e ainda tu continua sorrindo? Mas não é porque você está debochando de alguém ou alguma coisa. É porque lá dentro de você encontra-se uma energia chamada felicidade. Felicidade, ela não é uma circunstância. Você ser feliz, grava esse código para você ter harmonia no caos. Você ser feliz não é uma circunstância, mas sim uma decisão. Então, quando jovem, eu decidia, poxa vida, eu vou fazer esse momento feliz. Eu vou fazer esse momento feliz, então eu vou imaginar a felicidade. E quando eu imaginava a felicidade, já nascia de imediato uma alegria constante dentro do meu coração, uma alegria constante dentro da minha mente. Grava isso, que é uma comprovação científica. O cérebro do ser humano, ele não consegue diferenciar do real e o imaginário. Ele não consegue diferenciar o real do imaginário. Você ter literalmente uma Ferrari, você ter no quarto a foto de uma Ferrari, ou você fechar os olhos e se imaginar de Ferrari, é a mesma sensação. O mesma sensação, o mesmo bem-estar, a mesma alegria, a mesma energia vai conectar dentro de você. Por quê? Porque o cérebro não consegue imaginar, não consegue diferenciar do real e imaginário. Então, um exemplo, quando você se imagina feliz, automaticamente isso manda um comando para o teu cérebro, isso passa por todo o corpo e você se torna literalmente feliz, mesmo que tudo está dando errado. Ou quando você desenha, pega um papel e desenha você feliz, só de olhar o desenho, você já vai nascer uma alegria dentro de você. Por quê? Porque o cérebro, ele não consegue fazer essa diferenciação. Então, por isso que na Bíblia, isso complementa a palavra de Deus. A comprovação científica, ela complementa a palavra de Deus. Porque na Bíblia fala, escreve em tábuas a tua vitória. Escreve em tábuas aquilo que eu vou fazer na tua vida. Então Deus mandou escrever em tábuas. E o camarada foi lá e escreveu nas tábuas para todo mundo ver. E literalmente aconteceu o que ele escreveu nas tábuas, a vitória, a felicidade dele. E a Bíblia relata, assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Então você se imaginar no sucesso, mesmo que tal o caos, mesmo que aí na tua casa tem brigas, desavenças, aí na tua empresa está tudo dando errado, você se imaginar bem-sucedido, você escrever você bem-sucedido, botar nas metas do papel bem-sucedido, você se imaginar escrever bem-sucedido, isso vai se tornar uma realidade. Isso vai se tornar uma realização. Então, a gratidão, ela também, gratidão, grava isso, gratidão traz harmonia no meio do caos. Gratidão, ela traz harmonia no meio das desavenças, no meio de tanta bagunça mental que a pessoa carrega. Então tem pessoas que ela carregam bagunça mental. Elas carregam vários problemas, elas carregam várias situações complicadas e difíceis de resolver. Mas quando você é grato, a gratidão ela gera uma energia. Grava esse código. Quero que você grave tudo
na tua mente que eu estou falando aqui. A gratidão, ela gera uma energia, porque ela é uma conexão com o invisível. A gratidão faz se tornar matéria. Ela faz se tornar matéria aquilo que não era real. Ela materializa o teu sonho. Ela materializa na tua vida o sucesso. A gratidão, ela te dá o poder da realização. Então, quando Jesus ele se deparou com Lázaro e falar assim, puxa vida, Lázaro ele já está morto há 4 dias, a Bíblia relata. E aí o que ele fez? Ele olhou para o céu e falou, Pai, eu te agradeço desde já, porque o Senhor sempre me ouve. E citou o nome de Lázaro. Lázaro, vem para fora. E ele voltou a viver. Por quê? Porque ele agradeceu. Então, a gratidão dele, a felicidade dele, a gratidão dele foi tão forte que trouxe Lázaro à vida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É óbvio que o mestre é o mestre, o Messias é o Messias, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você agradece antes do tempo, você agradece, eu agradeço porque você é um mundo feliz. Eu agradeço a minha felicidade, eu agradeço porque Deus é comigo, eu agradeço porque Deus, ele é a minha fonte. Eu agradeço que eu vou conseguir passar nesse concurso, eu agradeço que esse ano eu vou ser feliz. Eu agradeço a felicidade desse ano. Você agradece antes de ter. Antes de ter. Isso gera uma energia, porque você já está materializando. Você está mandando comando para o seu cérebro que isso vai acontecer. Foi o que Jesus fez. Ele agradeceu antes do tempo. Quando ele levantou lá os pães estavam um caos, não é? Estava muito caos, as pessoas estavam com fome. E os discípulos falaram o seguinte, Jesus tem que mandar as multidões embora. Tem que mandar todas as multidões embora, porque eles vão ficar com fome, não tem um alimento para toda essa gente, para esse monte de pessoas. E aí Jesus falou, dê a eles do que comer. E eles não tinham nada para dar para eles. E aí Jesus mandou procurar no meio deles, e só o que acharam 5 pães e 2 peixes. Jesus só levantou e agradeceu. Falou, obrigado, Pai, por esse alimento. Só agradeceu os pães e os 5 pães e 2 peixes. E ali houve a multiplicação. Ou seja, antes do tempo, ele agradeceu porque ele tinha certeza que ele ia conseguir alimentar aquele monte de pessoas. E ainda sobrou 12 cestos. A Bíblia relata que sobrou 12 cestos. Deixa eu arrumar o fone aqui, pessoal. Um dia me perguntou assim, quem é que fala... É até engraçada a situação. Quem é que fala por ti na vídeo? Eu assim, como assim falar? Quem fala por mim na vídeo? Sim, porque tu usa fone. Pessoal, presta atenção. Quem está falando aqui na vídeo sou eu mesmo. Não é porque eu estou usando um fone de ouvido que é o outro que está falando. Eu uso o fone apenas por causa da voz, porque às vezes eu falo e sai a voz muito baixa no telefone. Então, eu tenho que falar no fone para aumentar o volume, para a pessoa entender. Então, às vezes está à noite, eu não quero falar gritando, eu não quero falar mais forte, por causa que tem pessoas que às vezes estão descansando, estão dormindo, então eu tenho que falar mais suave com você, para que não venha acordar os outros. Então eu estou usando o fone para a pessoa ouvir melhor o conteúdo, ouvir melhor o que eu tenho para dizer. Então naquela época estava o caos, verdadeiro caos. Tinha pessoas que tinham que ser alimentadas. E aí Jesus alimentou. Ele agradeceu e os discípulos puderam alimentar todas as pessoas. Jesus falou, dei a eles do que comer. Mas isso tem um significado espiritual muito grande. Muito grande. Então, vou dar um exemplo aqui, o espírito, para que você venha entender e você venha ser um bom líder, venha ser um bom gestor.
Presta atenção. A fome. Vamos supor que a fome representa um cliente que tem uma necessidade, ou uma empresa que está passando por algum problema, alguma dificuldade e tem que ser sanado aquele problema. Vamos supor que a fome seja isso, que aquela multidão de pessoas seja uma multidão de problemas. Tá? E aí Jesus falou assim, ó, dê a ele do que comer. Ou seja, resolva o problema deles. Se você quer ser um líder, você tem que resolver um problema. Mas como que você vai resolver os problemas como líder, como analista, se você não tem a gratidão dentro de si? Então, quando você é grato, você fica mais calmo. Quando você é grato, você fica mais feliz. E você vai sendo mais feliz, você vai conseguir resolver o problema. Ou seja, dê a eles do que comer significa assim, resolva o problema deles. Então, quando você é um líder, quando você é um empreendedor que resolve os problemas das pessoas, a multidão vem. O dinheiro vem para o teu bolso, o dinheiro vem para a tua mão, o dinheiro vem até você. Porque você é grato, como você é grato, você está feliz, como você está feliz, você transpassa isso para as outras pessoas, essa felicidade ela transpassa para outras pessoas. E você consegue, você consegue ajudar mais pessoas. As pessoas vão ver, elas vão perceber que você é grato. A gratidão é perceptível. A gratidão é perceptível. Então, você só vai ter harmonia no caos sendo grato. Imagina uma pessoa no meio do caos reclamando. Ali já cria um campo eletromagnético negativo. Quantas pessoas você já viu do seu lado reclamando, murmurando, xingando, falando palavrão, falando besteira, colocando os pés pela mão, raivosa, briguenta, orgulhosa e resolve o problema? Não, resolve problema nenhum. Pelo contrário, só causa mais problema, causa mais conflito, causa mais desavença, causa mais dificuldade. Então, quando eu vou palestrar numa empresa, quando eu vou palestrar para as pessoas, ali abre vários portais. Portais de oportunidade, porque meu conteúdo ele é maravilhoso. O conteúdo que eu ensino para as pessoas, ele é super fantástico. Por exemplo, o meu pai mesmo, ele era um empreendedor. Mas ele não era um empreendedor comum, ele era um empreendedor magnético. Por quê? Porque ele era o cara que resolvia. As pessoas chegavam e diziam assim, ó, tem um problema assim, 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 assim. Parei. Deixa o Geraldo, que o Geraldo resolve. Deixa ele fazer porque ele resolve. Ou seja, ele ficou conhecido pelo cara que resolve. Então as pessoas indicavam o serviço dele. Os próprios profissionais davam o serviço para ele. Por quê? Porque ele era o cara que resolve. Ele era o cara que chegava no meio do caos e trazia a harmonia. Trazia a harmonia. Às vezes as pessoas chegavam em casa. Puxa vida, ainda bem que chegou. Nós estávamos com dor de cabeça, já estava apavorada aqui, nós já estávamos desesperados. E realmente elas estavam. Mas o quê? Quando ele chegava a trazer a harmonia, por quê? Porque sabia que ele ia resolver os problemas. Sabia que ele ia resolver aqueles conflitos. Então, você tem que entender de gestão de conflitos. Gestão de conflitos. Então, no meio das empresas tem muito caos. Então, as empresas elas passam por muito problema, você não tem noção. Às vezes as pessoas olham assim, olha ali tudo uniformizadinho, salário todo mês na conta, mas ela não sabe a guerra, as dificuldades que tem um empresário. Então, por isso é bom as empresas. Quais são as empresas que mais crescem e desenvolvem hoje? As que contratam palestrantes, mentores, coaches. Por quê? Porque ali na palestra ela vai ver um ponto de vista diferente, vai ver um norte, talvez uma sacada que ela não tinha para resolver o problema, ela vai encontrar naquela palestra, vai encontrar naquele treinamento, vai encontrar naquele conteúdo. Então, a gente somos pessoas que a gente está sempre aprendendo, sempre desenvolvendo, sempre em constante desenvolvimento, em constante evolução. Então, a arte de evoluir, a arte de desenvolver no meio do caos, ela é extraordinária. Então, você sabia que você pode desenvolver no meio do caos? Você pode desenvolver, se desenvolver no meio
das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades, no meio das lutas, no meio das desavenças, você sabia que pode haver ali, nesse problema, uma evolução, um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento intelectual, ou você adquire mais resiliência, ou você se torna mais apto a enfrentar as dificuldades da vida. Então você tem que ser apto a enfrentar as dificuldades da vida. Então a vida, ela traz um monte de dificuldade. A vida traz um monte de problemas, não é? Então a gente tem um monte de dificuldade, um monte de problemas. São muitas lutas que passamos no nosso dia a dia. Não é fácil, as coisas não são tão fáceis assim. Mas elas não são impossíveis, não são difíceis. Então quando você tira a bagunça mental, talvez o teu cérebro está uma bagunça. Você não manteve a sua mente organizada e por isso que você não tem saúde mental. Então lá dentro do teu cérebro está uma bagunça, está um caos. Por quê? Porque você deixou o problema dominar você. E o que vem de fora não gera impacto se você não quiser. O que acontece? As pessoas, elas se deixam. Elas querem o problema. Como assim elas querem o problema? Porque quando vem o problema, ao invés dela decidir ter paciência, ter calma, ela se desespera. E aí, no desespero do problema, ela não consegue resolver a solução. Ela não consegue resolver as coisas como tem que resolver. Ela não consegue ter essa direção, essa sabedoria, esse entendimento, essa sacada, sabe? Diferente. Ela não consegue desenvolver a fala dela. Ela não consegue desenvolver a visão dela. Então, a visão dela, ela está apagada. Então, tem pessoa que ela está cega. No meio do caos, ela está cega. Por quê? Porque ela não enxerga o ponto luz. Ela tem um ponto cego na vida dela, e esse ponto cego é o que impede ela de desenvolver. Esse ponto cego, talvez o ponto cego dela, ela é uma mentalidade, um pensamento, ou uma palavra, ou uma frase que deixa ela cega. Vou dar um exemplo aqui de ponto cego para você, pode ser? Um exemplo, um dos pontos cegos. Quem nasce pobre, morre pobre. É só um ponto cego, uma visão cega que a pessoa tem. Por quê? Porque tem quantas pessoas que foram pobres e hoje são ricas? Quantas pessoas que não tiveram nada e hoje têm tudo? Quantas pessoas que estavam no fundo do poço e hoje estão no seu Everest, hoje estão no topo? Então é só um pensamento que cega a pessoa. Um exemplo, a pessoa diz assim, mulher nenhuma presta, ou homem nenhum presta. É só um ponto cego, porque tem muitas mulheres que prestam, e tem muitos homens que prestam também. Então é só um pensamento da pessoa, que a pessoa travou a mente dela por conta disso. E por conta disso, ela não quer ser feliz. Por conta disso, ela abandona a felicidade, abandona a razão, ela abandona a inteligência. Parece que a inteligência da pessoa some. Por quê? Porque ela está no ponto cego dela. Ela não consegue, quando você está no ponto cego, muitas das vezes você não consegue nem se imaginar feliz. A pessoa diz assim, não quero nem me imaginar feliz, porque senão eu posso perder, eu posso não conseguir, pode ser só uma ilusão. E, na verdade, quando você se imagina feliz, isso se torna uma realidade. Se torna uma realidade. Porque assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Então a pessoa assim, nem vou tentar nada porque eu já sei que eu vou ser infeliz. Ou seja, ela já alimentou antes do tempo. Ela já se derrotou antes do tempo. Ela nem abriu a empresa ainda e o medo travou ela. Ela nem abriu a empresa ainda e o medo travou ela. Ela já está dizendo assim, e se eu montar e não vir cliente? E se eu montar e não vender nada? E se eu montar e as pessoas não gostarem? E se eu montar... É ou não é? E a pessoa fica assim, e se eu montar e não der certo? Porque ela já está alimentando o não dar certo. Ela já está alimentando e se isso, e se aquilo, e se aquele outro. E ela vai drenando. Isso são os drenadores de energia. O medo é um drenador de energia.
O medo rouba a energia da pessoa, rouba a performance da pessoa, rouba a evolução da pessoa. Então, quantas pessoas não desenvolveram por medo? Então, o medo, ele tem que ser substituído. Você tem que tirar o medo e colocar a ousadia. Ser mais ousado nos teus projetos, ser mais ousado no que faz, ser mais ousado no dia a dia. Então, eu estou aqui, eu ajudo muitas pessoas, eu procuro guiar as pessoas para que elas venham ser pessoas felizes de verdade. E o que acontece? Eu vejo muita pessoa infeliz. Por quê? Por causa da situação. Ela acha que eu estou infeliz por conta do problema. Eu estou infeliz por conta da situação. Eu estou infeliz por conta disso e daquilo, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. E, na verdade, essa infelicidade não é pelas coisas que vêm de fora. É pelas coisas que ela alimenta dentro dela. Ou seja, dentro dela ela já se derrotou. Dentro dela ela já se vitimizou. Dentro dela ela tem a autocomiseração. Ela quer que tenha pena dela. Eu sou um pobrezinho, sou um coitadinho, sou isso, sou aquilo. Eu não sou nada, eu não consigo, eu não posso. E a pessoa vai alimentando esses pensamentos ruins. Então, quando você tem uma mentalidade forte, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do caos, você consegue se sobressair no meio do caos. Foi o que fez Abraão. Abraão, ele tinha tanta fé, que a fé também faz você vencer no meio do caos, você ser feliz no meio do caos. Abraão, ele tinha tanta fé, que ele chegou no sobrinho dele. O negócio é o seguinte: tem 2 caminhos e eu vou deixar, para tiver a certeza dele do sucesso era tão grande, a certeza absoluta dele do sucesso era tão grande, que ele conseguia ser feliz em qualquer lugar. Então ele falou assim, o negócio é o seguinte: você escolhe, eu vou deixar você escolher para onde você quer. Um lugar aqui, observa essa montanha. Para ali está o deserto. E para ali está um manancial, tem verde, tem pastagem, tem tudo de bom. Para onde você quer ir? E é óbvio que o sobrinho dele, né, o Ló, escolheu o lugar verde, as pastagens, o melhor lugar. E ele escolheu o deserto. E lá no deserto ele prosperou mais do que o Ló nas pastagens. Ele prosperou muito mais do que o Ló. Tanto é que o Ló teve que sair depois de lá de Sodoma e Gomorra, porque aquela cidade ela foi destruída. Então, aqueles camaradas, aquelas pessoas que estavam lá, elas não conseguiram ter harmonia no meio do caos. Elas não conseguiram. Elas simplesmente iam vivendo o caos. Elas simplesmente iam vivendo aquele sofrimento. Elas iam se corrompendo e iam entrando numa vida errada. E quando eu falo harmonia no meio do caos, eu não estou falando de festa. Eu não estou falando, vamos pular aqui, vamos cantar uma música, vamos... Não. Quando eu falo harmonia no meio do caos, é quando a pessoa tem uma fé racional. Quando a pessoa tem bem fixado o amor de Deus dentro dela, ou o amor próprio dentro dela. Quando ela é uma pessoa totalmente firme, inabalável e forte, mesmo no meio das dificuldades. Então, um projeto vai te dar harmonia no meio do caos. Quando você tem um projeto. A Bíblia relata assim: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz de Deus brilhará no teu caminho. A luz de Deus vai brilhar no teu caminho se você tem um projeto. Eu mesmo tenho um projeto de palestra humanizado, totalmente diferente. Um conteúdo totalmente extraordinário. Então, no meu projeto, independente de como que está a volta, porque eu vejo muito o caos, eu vejo verdadeiro caos. Essa é a realidade, eu vejo verdadeiro caos. Mesmo no meio do caos, o meu projeto é ter a certeza que vai sair bem. Por quê? Por causa da palavra de Deus, do que está escrito. Ele falou, é uma promessa dele, não é minha. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz de Deus brilhará no seu caminho. A luz brilhará no seu caminho.
A luz do Senhor vai brilhar no teu caminho se tu tem um projeto. Então, eu tenho certeza que Deus vai enviar um patrocinador para o meu projeto. Deus vai enviar um patrocinador para o meu projeto. Então, eu vou conseguir levar muita harmonia no meio do caos. Então, o palestrante ele faz isso. Ele leva a harmonia no meio do caos. Um exemplo, ele leva a saúde mental no meio do caos. Ele leva a motivação no meio do caos. Ele leva a ativação no meio do caos, de novos pensamentos, de novos ideais, de uma nova mentalidade. Ele leva a renovação no meio do caos. Ele leva a inspiração no meio do caos. Então, o palestrante é assim, ele tem que inspirar, ele tem que renovar, ele tem que liderar, ele tem que ensinar, repreender, orientar, guiar. Então, ele faz tudo isso. Então, uma palestra de 1 hora comigo, você vai ter um aprendizado extraordinário. Você vai ter um aprendizado muito grande. É muito grande o nível de aprendizado quando a pessoa aprende comigo, quando eu ensino as pessoas a se desenvolver, quando eu ensino as pessoas a se posicionarem como pessoas. Então, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa não se posiciona. Então, ela deixa o amor dela ser apagado. Ela deixa a fé dela ser apagada. Ela deixa a dúvida dos outros entrar nela. Então, às vezes, ela está numa fé lá no alto e vem um joga dúvida, vem um em mente, vem um te passa para trás. Acontece situações difíceis, a pessoa vai desanimando por conta das situações, por conta dos problemas, por conta das dificuldades, por conta das adversidades que ela não sabe lidar com o problema, ela não sabe lidar com a situação e ela acaba se perdendo. Acaba colocando o pé pela mão, acaba se desconectando com a sabedoria. Ela se desconecta com a sabedoria. A sabedoria está aqui, ela está aqui. E ela estava com a sabedoria, só que de tanto problema, tanta dificuldade e tanta reclamação, ela perde aquela capacidade de pensar. Ela perde aquele senso positivo, aquele senso de ser feliz. Então, eu estou aqui hoje para ajudar. Estou aqui hoje para guiar. Então, se você me chamar aqui, no link aqui do YouTube, tem meu WhatsApp. Você pode me chamar para palestrar na tua empresa, te dar um treinamento, te dar sacadas, técnicas, ferramentas. E também no meu Instagram também tem um número para você solicitar a sua palestra. Então, no Instagram já tem ali o meu evento online, com os slides ali, eu passei alguns slides para você se orientar. Então, eu quero que você abra esse leque de oportunidade na tua cabeça, esse leque de sabedoria na tua cabeça. Então, quando você recebe Cristo, você consegue ter harmonia no meio do caos. Quando você recebe o Senhor Jesus como o teu mentor, como o teu salvador, como o teu galardoador, como o teu criador, como o teu pai, como o teu amigo, ele te orienta, ele te guia, ele te renova, ele te satisfaz, ele te fortalece, ele te aumenta o teu índice de felicidade. Então, para ter harmonia no caos, você tem que ter gratidão, você tem que ter amor, você tem que ter muita fé, uma pessoa de fé, você tem que ter esperança. Então, você não pode deixar os problemas gerar impacto na tua cabeça, gerar impacto no teu coração, gerar impacto emocional negativo. Então, às vezes, os problemas geram na vida das pessoas impactos emocionais negativos. Então, quantos impactos emocionais negativos você teve? E como que faz para vencer isso? É simples. Simples. Para vencer o impacto emocional negativo, você tem que criar situações positivas. Lembra, você não pode só esperar uma ação positiva ou acontecer algo bom. Tem pessoas que dizem assim, eu vou esperar acontecer algo bom. Pode nunca acontecer. Então você vai criar oportunidade, vai criar a felicidade, porque a felicidade lá é uma decisão e não uma ocasião. Então tem pessoas que esperando a ocasião para ser feliz. Eu vou ser feliz se eu tiver uma casa. Eu vou ser feliz se eu tiver um carro. Eu vou ser feliz se eu ganhar dinheiro. Então, quantas pessoas têm dinheiro e não estão felizes? Então, não é.
Quantas pessoas têm o carro que você quer e não estão felizes? Quantas pessoas têm a casa do teu sonho e não estão felizes? Então, perceba que o perceba que a felicidade independe da situação. A felicidade depende da tua decisão. Depende da tua decisão, depende da tua entrega. Você decide. A partir de hoje, eu sou feliz. E pronto. Foi o que eu fiz. Quando eu decidi ser feliz, eu esperava assim, até pensar assim, puxa vida, por que eu não sou feliz? A pessoa chora, né? Por que eu não sou feliz? Por que ninguém gosta de mim? Ah, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro, porque fulano é mais feliz que eu. Na verdade, são tudo crenças limitantes. São tudo coisas que te pedem de ser feliz de verdade, porque a felicidade ela é uma decisão pessoal. Quando eu decidi, ó, a partir de hoje, eu vou ser feliz. Eu falei para Deus, ó Deus, a partir de hoje, eu vou ser feliz. Nunca mais eu fiquei triste. Nunca mais eu fiquei constantemente triste. Claro, pode vir até uma tristeza, um problema, não é? Mas eu não vou permanecer na tristeza. Eu não vou permanecer com aquele problema. Então aquele problema só vai ser um impulsor, só vai servir para impulsionar cada vez mais a minha vida. Vai servir até para o plano de carreira. Plano de carreira. Então o palestrante é o líder moderno. Ele é o líder moderno. Grava isso. O palestrante, ele é o líder moderno. Então eu estou aqui para ajudar, estou aqui para transformar. A minha palestra do Poder das Metas é maravilhosa. O livro do Poder das Metas é extraordinário. Então nesse livro você aprende muita coisa mesmo. Então o livro fala sobre amor, sobre fé, sobre esperança, sobre comportamento. Então é muito importante você identificar os perfis comportamental que você tem, para você ver a maneira que você vai tomando as atitudes, a maneira que você vê as coisas, a maneira que você vê o problema. Então tudo depende disso. Então às vezes a pessoa vê o problema como maior que ela. Então você tem que se ver maior do que o problema, maior do que as dificuldades, maior do que as adversidades, maior do que as situações difíceis, maior do que as situações complicadas. Então, no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio do problema, é possível sim se sobressair. É possível sim se destacar no meio do problema. É possível sim você subir de nível no meio do caos. Então, talvez está o caos, a sua vida. Talvez a sua vida está uma verdadeira bagunça, tanto bagunça mental, espiritual, física, familiar, profissional, social, no servir. Você não consegue servir como tem que servir. Você não consegue ser uma pessoa saudável mais. Suas palavras são pesadas. Não é? Então, quando que gera o caos? Vai vender palavras pesadas. A pessoa começa a falar coisa negativa, começa a falar coisa ruim, começa, sem querer, inconscientemente, profetizar a derrota dela, porque ela fica falando o dia inteiro besteira, o dia inteiro asneira, o dia inteiro coisa ruim, e isso impede ela de ser feliz, isso impede ela de crescer, de evoluir, de se desenvolver, de ser uma pessoa constante. Então você tem que ter essa mentalidade intelectual, essa mentalidade espiritual, essa mentalidade da alma. Então você nasceu para ser feliz. Ah, mas minha vida está um caos. Não interessa um caos. Então, a vídeo dessa live é como ter harmonia no meio do caos. Não é harmonia fora do caos. Não é a harmonia quando o caos vai embora. Não é harmonia, uma harmonia momentânea. Não. A proposta dessa vídeo, dessa live, desse treinamento, dessa sacada para você é você ter alegria, é você ter felicidade, é você ter força, é você ter ânimo, é você ter coragem no meio do caos. Está acontecendo aqui nesse exato momento o caos e mesmo assim você é feliz. Mesmo assim você continua lutando,
pelos teus objetivos, continua lutando pelas tuas metas, continua lutando pelos teus ideais e aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Tenha um quadro de sonhos. Eu já vi pessoas dizer assim, não precisa ter quadro de sonhos, mas tem um quadro de sonhos. Anota lá o que você quer, qual o teu projeto para 2025. Eu quero casar, eu quero ser feliz, quero comprar uma casa, quero ganhar mais dinheiro, quero crescer profissionalmente. Qual é o teu projeto para 2025? Talvez você nem projeto tenha. Talvez você não escreveu nada, porque na tua mente você diz assim, o que adianta eu escrever se vai ser mais um ano? O que adianta eu escutar uma reunião, ver uma reunião, ter inspiração, se vai ser mais um ano? Então é isso que as pessoas têm vivido. É isso que as pessoas têm feito. Elas têm abandonado as suas vidas, têm abandonado os seus projetos. Acontece o abandono do sono e isso é horrível. Isso é algo que me traz muita indignação. Indignação de ver pessoas profissionais mendigando pão. Pessoas profissionais que ela não se deu o luxo, não se deu a permissão de crescer. Não se deu a permissão de crescer. Ela está travada. A vida dela travou, a vida dela não evoluiu, a vida dela não desenvolveu, a vida dela não cresceu, a vida dela estagnou naquele problema. A vida dela estagnou naquele problema, estagnou naquela dificuldade. Por quê? Por conta das decisões dela. Com perdão da palavra, a pessoa decidiu ficar estagnada. Essa é a realidade. Porque quando ela decide sair da situação, ela destrava. Ela nunca mais vai ficar estagnada, nunca mais vai ficar travada, por conta que ela decidiu isso. A sabedoria dela fez ela decidir. O entendimento dela fez ela decidir. Então as sacadas que eu estou passando aqui são sacadas extraordinárias. São sacadas maravilhosas. Então, você tendo amor, você vai ter harmonia no meio do caos. Você tendo o amor ao próximo, o amor a si mesmo, você vai ter harmonia no meio do caos. É o que Jesus fazia. Mesmo no meio daquele monte de multidão, mesmo no meio daquele monte de pessoas, ele conseguia gerar a harmonia no meio do caos. Conseguia gerar alegria no meio do caos. Conseguia gerar conexão no meio do caos. Conseguia fazer network no meio do caos. Conseguia fazer pessoas serem transformadas no meio do caos. Então, quando vinha até Jesus, trazia o paralítico, trazia o coxo, trazia as pessoas com doenças mortais, trazia várias e várias coisas, Então, a gente tem que estar em constante aprendizado, em constante treinamento, constante evolução, evoluir, querer evoluir, desejar evoluir. Isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Você desejar evoluir, você almejar a evolução, você gostar de se envolver, você gostar de ter alta performance. Isso também faz parte de uma vida feliz, de uma vida abundante, de uma vida de crescimento, de uma vida de paz, de uma vida de determinação. Isso também faz parte quando você é decidido. Quando você é uma pessoa decidida, você cresce. Quando você é uma pessoa de decisão, você cresce, você evolui, você desenvolve, você entra em alta performance. As pessoas começam a se modelar em você, as pessoas começam a ter a mesma mentalidade que você, a crer como você crê. Então, o que importa não é saber quantos dígitos tem na conta das pessoas. O que importa é fazer o Pai Celestial se agradar de nós todos. O Pai Celestial se agradar das coisas que a gente quer fazer.